Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Louvado seja Deus por essa manhã abençoada, em nome de Jesus. Humildade diante de Deus é a mensagem de hoje. Esse é o tema para amadurecer os filhos, eu e você, em Deus. Eu recebo essa virtude ativada em você, abençoado. Humildade diante de Deus, em nome de Jesus. E vamos começar com Mateus, capítulo 11, verso 29. E assim diz o livro histórico de Mateus 11, 29. 11, 29. Palavras do Senhor Jesus, amando de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Muita atenção a essa parte do verso. E aprendei de mim. O quê? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, a humildade é algo que se aprende. Tem pessoas que falam, pastor, eu não sou humilde, viu? Mas não sou mesmo. Então aprenda a ser. Aprenda a ser. Porque humildade é algo que se aprende. Esse pensamento, eu nasci assim, vou morrer assim, você tem que anular da sua vida. Eu acho que você já ouviu isso, ou talvez você já falou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Quando eu não sou 40, eu sou 80. Eu não sei ser humilde, pastor, eu não sei mesmo. Isso pode mudar, porque você pode aprender a ser humilde. Aprendei de mim. É só querer aprender de Deus, abençoado. É só ir congregando. É só você estar aí sentado como hoje e perseverar ouvindo as palavras do reino de Deus, que você aprende a ser humilde com as pessoas e principalmente com Deus. Amém. A humildade, se a gente não tem, a gente aprende. O Senhor Jesus foi humilde diante de Deus? Sim. A pessoa humilde obedece, ora, busca o saber, espera, confia. Foi Jesus que disse, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A pessoa humilde respeita a soberania de Deus. E tudo isso Jesus fez. Obedeceu, orou, confiou, esperou, respeitou a soberania de Deus, etc, etc, etc. E tudo isso ele fez. Foi ele mesmo que disse, que não seja feita a minha vontade, Pai, e sim a tua. E sim a tua. E lá em Lucas 22, 42, diz que quando ele confessou isso, apareceu um anjo que o confortava. Quando a gente é obediente a Deus, humilde, a gente tem ministração de anjos. Os anjos ministram. É só você ler em casa Lucas 22, 42, é o nome de Jesus. Você que está me ouvindo também, medite nessa palavra. Aprendei de mim. Se você não é humilde, meu irmão, você pode aprender a ser. Quem é humilde é obediente. A obediência é irmã da humildade. Só pode ser obediente a Deus uma pessoa que é o quê? Humilde.
E uma pessoa humilde entende. A vontade de Deus é soberana. Não tem o que discutir. A vontade de Deus é soberana. Se aconteceu assim, amém. Deus está no controle da minha vida em nome de Jesus. A vontade dele é soberana. Abra sua Bíblia no primeiro livro, também, de João 5,14. Vejamos mais essa evidência em João, primeiro livro de João, tá? 5,14. E assim diz o primeiro livro de João 5, a partir do verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos o quê? Feito. Existe hoje em dia muita arrogância por parte dos falsos ensinamentos que se dão por aí para com Deus. Atenção, igreja, muita arrogância nas orações para com Deus. Vocês já perceberam isso? Quem já percebeu, diga amém. Muita arrogância. A forma que os pastores do sistema falam com Deus pela televisão até. Muita arrogância. Orações mal feitas. Há pessoas que gritam com Deus. Exigem. Fazem ameaça. O Senhor tem que fazer. Porque o Senhor prometeu. E se Deus prometeu, pessoal, Ele tem que fazer. Hoje é o dia da revolta. Eu já ouvi isso na televisão. Hoje é o dia da revolta. Tem que fazer. Tem que fazer. Isso não é fé. Isso é arrogância. Uma pessoa que encosta a Deus na parede. Uma pessoa que cobra de Deus, que briga com Deus, que ameaça Deus. Isso não é fé. Isto é arrogância. E falta de respeito diante de Deus. Agora eu te pergunto, aonde você vê Jesus fazendo isso na Bíblia? Em parte nenhuma da Bíblia. Por isso que nós lemos Mateus. Aprendei o quê? De mim. Porque eu não grito com o meu Deus. Eu nunca encostei o meu pai na parede. Você nunca vê Jesus orando e cobrando de Deus alguma coisa. O Senhor tem que fazer. Para que o povo acredite que eu sou o teu filho, o enviado. Nunca. A gente só vê isso nesses falsos ensinamentos do sistema religioso. De gritaria e tantas outras coisas. Aqui diz, meus amados, que nós devemos pedir a Deus, segundo a sua vontade. A gente pede, mas nós temos que amadurecer como filhos diante de Deus. Eu pedi, mas que seja feita a tua vontade. Então, como deve ser a nossa oração em graça, abençoados? Senhor, esse é o meu pedido. Eu recebo a minha cura. Eu recebo a minha prosperidade. Eu recebo esse emprego, meu Deus, na minha vida. Realiza, Senhor. Pois eu estou precisando muito. Eu recebo a minha família transformada, o meu casamento transformado. E que seja feita, ó Deus, a tua vontade. E espera nele. Eu estou precisando muito dessa cura, Senhor. E espera nele. Não é encostar Deus na parede. A gente pede, mas tudo no tempo desse Deus. Não é tu tem que fazer. Senão eu saio da igreja. Aí Deus, pior para você.
Se você sai da igreja, é pior para você, abençoado. Você que vai embora. E quem já se afastou sabe o quanto é ruim você ficar afastado. Não é verdade, Diogo? O Diogo se afastou por um tempo. Foi bom, abençoado? Nem um pouco? Não é bom. E ele foi humilde para voltar. E bem-aventurado é aquele que é humilde para voltar. Bem-aventurado é você, abençoado. Ele voltou. Porque ele viu. Se estando aqui já é difícil, lá fora é pior ainda, abençoado. Quando você vai embora, quando você se afasta, tem pessoas que saem da igreja, vão embora e depois lá fora falam, eu estou bem. Está nada. Porque Jesus fala que você não tem força por si só. Sem mim nada podeis fazer. É como um ramo desligado da videira. Não tem vida em si mesmo. Só tem vida se está ligado na videira. Então toda pessoa que vai embora, porque não teve paciência para esperar a sua cura, a sua prosperidade, seja lá o que for, vai ser pior ainda. E se fala que está bem, está mentindo. Se nós que estamos aqui já é difícil, fora daqui vai ser muito pior. Pastor, eu estou aqui congregando, viu? Mas eu tenho enfrentado tanta coisa, pastor. Eu tenho passado por tantas adversidades. E se você vai embora, meu filho, lá fora é muito pior. Porque você está longe das águas, você está longe do alimento. E Jesus falou que o ramo seca. Ele não tem vida em si mesmo. Então, em graça, não é ameaçando Deus, não é fazendo orações de gritaria, não é encostando Deus na parede. Mas, pastor, eu já pedi tanto a Deus o que eu estou precisando, mas meu filho é segundo a vontade dele. Existe uma coisa que se chama soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, e se Ele quiser, e nós damos graças em tudo. Diga, eu recebo essa palavra. É na hora que Ele quer. Se Ele quiser, abençoado. E nós damos graças em tudo. Possa ser que você queira muito uma coisa, mas possa ser que não seja da vontade de Deus. Como, por exemplo, vida sentimental. Ponto. De repente você quer muito uma pessoa, mas possa ser que não seja da vontade de Deus essa pessoa na sua vida. E aí, você vai brigar com Deus? Você vai ficar com raivinha de Deus? Você vai sair da igreja? Vai parar de semear? Pense em nome de Jesus. Essa mensagem é para colocar as coisas no seu devido lugar. A nossa posição diante de Deus tem que ser de filhos humildes. Abençoado de Deus, você que me ouve. A nossa posição na graça de Deus tem que ser de filhos humildes. E dando graças a vida inteira, porque Ele, Deus, nos salvou, nos deu a salvação eterna pelo sacrifício do Senhor Jesus. A vida inteira agradecendo isso. A vida inteira agradecendo pela vida que todo dia Ele te dá. A vida inteira. Por essas coisas. Na graça de Deus, Senhor, que seja feita na minha vida a Tua vontade. Eu pedi, mas que seja feita a Tua vontade. Por quê? O Teu pensar, Senhor, é superior ao meu pensar. Deus usou a boca do profeta Isaías para falar isso. O Teu pensar, Senhor, é superior ao meu. Então que seja feita a Tua vontade, Senhor.
Porque o teu pensamento é superior ao meu pensamento. Quando eu penso uma coisa, o pensamento de Deus está mais adiante do que o meu. Ele sabe o que vai ser melhor para mim e para você amanhã, depois da manhã e depois da manhã. Quando você orar, abençoado, ore humildemente, se for da tua vontade. Amém? Se for da tua vontade, meu Deus, que isso se realize em minha vida. Amém. Possa ser que não seja da vontade de Deus, ou não seja o tempo de Deus. Outra coisa, tem pessoas que cobram satisfação de Deus. Como, por exemplo, Deus, por que eu perdi meu emprego? Por que meu familiar morreu? Por que, meu Deus, que eu perdi o fulano, perdi o beltrano? Por quê? Pessoas que ficam cobrando satisfação de Deus. Por que o Senhor até agora não me curou? Está aí uma coisa que eu me invoco com Deus, viu? Por que até agora ele não me curou, hein, pastor? Será que dá para o Senhor adiantar? É abençoado. Ele é soberano. Naquilo que Ele dá e naquilo que Ele tira. Naquilo que Ele faz e naquilo que Ele não quer fazer agora. Ele é soberano. Ele faz as coisas na hora que Ele quer. E se Ele quiser. Tem essa ainda. E você, como filho humilde, tem que dar graças em tudo. Você tem que amadurecer nessa virtude, abençoado. Nós temos que amadurecer nessa virtude, porque nós temos uma carne que milita a não obedecer isso, a não concordar com isso. Eu não gosto dessa mensagem. O dia a dia vai provar você, com o tema que você está recebendo hoje. Situações. Ué, mas você não recebeu a palavra para ser humilde diante de mim? Glorifica o meu nome. Dai graças a mim. Como Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é soberano para dar e tirar. Fazer ou não fazer. E nós temos que ser filhos humildes diante de Deus. Abençoada, essa virtude tem que estar ativada em mim e em você. Senão a gente pira na batatinha, como diz o outro lá fora. Você fica zangado, você fica magoado com Deus, você fica nervoso, ansioso, agitado, magoado, ressentido. Você fica com maus olhos com relação à igreja. Você se aborrece na hora de semear. Sabe de uma coisa? Eu não vou semear esse mês não. Não vou mesmo. E nós temos carne para isso. Para se revoltar com Deus. O Senhor não me ouve não. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor agora? Cadê Deus? Onde que o Senhor está? Esse tema é muito importante. A nossa posição, repito uma vez mais, diante de Deus tem que ser de filhos humildes, e não de arrogantes, pessoas zangadas com Deus. Ele sabe o que está fazendo. Amém? Amém. Abra no livro dos Salmos, Salmo 40, verso 4. Eu estou falando e mostrando na Bíblia para você. Agora, se você vai viver, aprender a ser humilde, aí é você e Deus. E assim diz o Salmo 40, verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Tem pessoas que põem a sua confiança em outras coisas. Eu recebo você colocando a sua confiança em Deus. Há muitas pessoas que estão me ouvindo agora nesse momento, que põem a sua confiança em azeite ungido, em rosa, em objetos que se dão nas igrejas, sal, amuleto, cajado, fronha, manto, imagem, santo, o santo brasileiro, o santo importado, agora está na moda, né? A santa tal, o santo tal. Tem pessoas que põem a sua confiança nisso, e você tem visto isso na televisão. Um santo desse tamanho, do tamanho de uma pessoa,
deitado ali, e as pessoas colocando a sua confiança naquilo. Que tem boca e não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. E as pessoas ajoelhadas àquilo. Não existe nenhuma imagem em igualdade com Deus, para você pedir cura, ajuda, só Deus. Só Deus. Tem igrejas colocando a imagem em igualdade com Deus. E as pessoas, ao invés de pedir cura, ajuda a Deus, socorro a Deus, está pedindo ao santo, à santa brasileira. Santa brasileira, me ajude. Porque você é da terrinha. Você é brasileira. E no Brasil sempre se dá um jeitinho, né? Você é brasileira. Então, não existe nenhuma imagem em igualdade com Deus, como a Igreja Católica tem colocado. Só Deus existe. Nós temos que sempre colocar nossa confiança em Deus. Para a cura, para um emprego, para uma vida sentimental bem-sucedida. Tem até santo casamenteiro. Específico para a vida sentimental. E as pessoas vão lá e põem a confiança nele. Ah, santo. Chega aqui. Eu quero muito aquele homem. Eu quero muito aquela mulher. Me ajude, meu santo. Ô, meu santo. Ô, minha santa, me ajude. Aquela mulher tem uns olhos tão lindos, é azul. É azul turquesa. A gente tem que pedir para Deus as coisas, abençoado. Diga tudo em Deus. Bom é confiar em Deus aqui, de bem-aventurado. Ou seja, bom é confiar em Deus, só em Deus. Amém? Seguindo com a leitura, 40 é o capítulo, verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Os arrogantes são as pessoas que gritam com Deus, são aquelas que exigem de Deus que Ele tem que fazer, e Deus quer. Em graça não é Deus quer, é se Deus quiser. Isso está descrito até lá em Tiago, né? Se Deus quiser. Em graça não é Deus quer. Eu já ouvi muito isso na religião. Deus quer. Deus tem que fazer. Em graça é se Deus quiser. Humildes, abençoados. Se Deus quiser, que seja feita a sua vontade. Amém? Encostados na parede, isso é um vício religioso. Como também é um vício religioso você ficar, Ave Maria, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. O teu Senhor é Deus, abençoado. Não é a imagem, é Deus. Diga, o meu Senhor é Deus. O meu Criador. Quando eu estava no sistema religioso, todo acontecimento de errado que surgia, eu falava, está amarrado. Está amarrado. Um copo, um talher que caía, qualquer coisa, a chuva, está chovendo demais, está amarrado esse diabo. Está calor demais, está amarrado esse diabo. Então tudo eu falava, está amarrado, está amarrado. O zíper da calça que quebrava, está amarrado o diabo. O cadastro que quebrava, está amarrado o diabo. O botão da camisa que soltava, está amarrado o diabo. Tudo na minha boca era está amarrado. Quem participou de um sistema religioso de campanhas e correntes sabe do que eu estou falando. Que a gente tinha esse vício religioso na boca de toda hora. Está amarrado. Está amarrado o diabo. O diabo está usando a sua boca. Está amarrado. Ah, por que isso? Está amarrado. Eu era perturbado. E não sabia. Tudo estava amarrado. Eu esqueci a carteira em casa, eu falava, está amarrado, eu vou ter que voltar. Diabo, está amarrado. Então o esquecimento eu repreendi. Está amarrado. Amarrado. Está amarrado?
Então eu saí amarrando o negócio. A gente esquece. Quando a gente alimenta o nosso espírito de palavras espirituais, a palavra espiritual vai tirando o ranço religioso, o vício religioso. Você esquece, você perde aquela mania de falar, está amarrado, Ave Maria, Nossa Senhora e outras coisas mais. Você perde. Essa reunião não é para condenar ninguém, é para colocar cada coisa no seu lugar. Que o meu Deus e o teu Deus não é nenhuma imagem. O nosso Senhor é Deus. Amém. Amém? Espírito e verdade que mora dentro de mim, dentro de você. Vejamos o que diz também o Salmo 25, verso 9. Salmo 25, verso 9. Guia os humildes na justiça. Diga, Deus guia os humildes na justiça. E ensina aos mansos o seu quê? Caminho. Diga, eu recebo essa palavra. Se você é humilde diante de Deus, Deus te leva à justiça. Deus traz justiça na tua vida. E te dá entendimento das coisas dele. Da palavra dele, abençoado. O que hoje você entende, você não entendeu pelo seu curso, por sua faculdade, por sua sabedoria humana. Você está compreendendo pela mente de Cristo. Tem sido Deus em você que está dando entendimento, você entender as coisas que você está entendendo aqui. Então veja que quando a gente é humilde, Deus leva até você justiça para os seus caminhos. Amém? Provérbios 29 e 23. Mais uma evidência. 29 e 23. E assim diz o livro de Provérbios, 29 é o capítulo, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. E Deus faz o que Ele promete. Nós estamos lendo algo da parte de Deus. E Deus faz o que Ele promete, abençoado. Você obtém honra sendo o quê? Humilde. Guarde isso no seu coração e você que me ouve também. O que é a soberba? O contrário da humildade. A pessoa soberba é aquela pessoa arrogante, que acha que ela não precisa de ninguém, que acha que ela não precisa de Deus, que ela não precisa vir à igreja. Eu tenho dinheiro. Tem pessoas que pensam assim, porque tem dinheiro. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar. Isso é para gentinha como você, por isso que você vive lá na sua igrejinha. Eu não preciso. Está aí o soberbo, o arrogante. São pessoas que têm o dinheiro e que depois perde a saúde, a paz, com dinheiro. Você deve conhecer gente assim. Eu conheço. Tem o dinheiro, mas não tem saúde. Tem o dinheiro, mas não tem paz. São pessoas que vão morrendo aos poucos. Perde a paz, se tornam sozinhas, solitárias. Porque o seu orgulho, a sua soberba, o abaterá. Aqui diz. Que todo orgulhoso, soberbo, é destruído por si mesmo. Porque o que precede a ruína de uma pessoa? A soberba. O que vem antes da ruína? O orgulho, a soberba. O que precede a honra? A humildade. Diga humildade. A palavra de Deus não falha. A própria soberba da pessoa se volta contra ela. E a Bíblia diz, o abaterá. A pessoa soberba. Tem até aqueles
que acham que já sabe tudo da Bíblia, que já conhece todos os mistérios, que não precisa congregar. Eu sou o Senhor do conhecimento. E eu digo, é nada. Porque a gente está crescendo pouco a pouco, de glória em glória. Então ninguém, nem eu, nem você, sabemos tudo da graça de Deus, ao ponto de pensar que não precisamos estar aqui congregando para ouvir a palavra de Deus. Paulo diz que ele foi escolhido por Deus para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Insondáveis. É algo sem fim, algo infinito. Não é algo finito. Algo finito tem limite, tem um fim. Algo infinito não tem fim. Então eu não tenho essa coragem de dizer que eu já sei de tudo, que eu já conheço todos os mistérios da graça de Deus, porque eu não conheço. Eu estou aprendendo e eu sou humilde todo santo dia para reconhecer isso diante do meu Deus. Deus, o que eu sei ainda é pouco, eu quero aprender. Eu quero aprender muito mais de Ti, Senhor. Porque o que eu sei ainda é pouco. Diante do muito que o Senhor tem ainda para me ensinar, para me mostrar na Tua palavra. Tenha sempre essa humildade diante de Deus. Não seja soberbo, porque a soberba o abaterá. Trará ruína para a sua vida. Eu me faço entender? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 3. E assim diz o livro histórico de Mateus capítulo 5. 5, verso 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito são aqueles que reconhecem a necessidade que tem de Deus. São aqueles que reconhecem, Senhor, eu preciso de Ti. Livra-me de mim mesmo. Me livra, Senhor, desses pensamentos ruins que eu tenho. Me livra da minha carne, Senhor. Me livra, Senhor, da incredulidade que eu tenho. Esses são os humildes de espírito. Pessoas sinceras que reconhecem diante de Deus, Senhor, eu preciso muito do Senhor. Me ajude. Esses são os humildes de espírito. Senhor, um outro ponto a se pensar. Humildade também. Senhor, o que vier do Senhor para mim, amém. O que vier do Senhor para mim, tá bom. Nessa situação aí. O que vier do Senhor para mim, tá bom. Tá aí uma pessoa humilde de espírito, diante de Deus. Seja feita a Tua vontade, meu Senhor, na minha vida. O Senhor conhece o meu amanhã melhor do que eu. Amém. Está aí, uma pessoa humilde de espírito. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 5. E aqui terminamos. E assim diz Deus, através da boca do apóstolo Pedro. O capítulo é o 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Louvado seja o nome do nosso Deus. Contudo, aos humildes concede a sua graça, o benefício daquilo que você precisa. Amém? Amém. A resposta do seu pedido abençoado. Humilhai-vos, portanto,
sob a poderosa mão de quem? De Deus. Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tempo de quem? De Deus. Lançando sobre Ele toda a vossa o quê? Ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Até aqui. A palavra nos ensina aqui, nas considerações desse último verso, a gente lançar diante de Deus a nossa ansiedade. Senhor, eu não sei tratar com essa pessoa. Eu não consigo mudar ela. Me ajude. Um exemplo a se pensar. Isso é ser humilde diante de Deus. Isso é lançar a sua ansiedade e esperar em quem? Em Deus. Meu Pai, muda essa situação aqui no meu trabalho. A força do meu braço não vai conseguir, não. Eu até tentei, mas não deu certo. Eu quase que quebro tudo aqui dentro, mas não consertou foi nada. Eu até briguei com a pessoa, mas não cheguei a lugar nenhum. Eu até discuti dentro de casa com a pessoa, mas ela não mudou. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu e você. Colocar isso diante de quem? Do Senhor. Não queira resolver as coisas sozinho, com a sua força. Procure resolver as coisas obedecendo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos fazer isso agora? Fique de pé e vamos orar. Com humildade diante de Deus, hein? Sem desespero, em nome de Jesus. Vamos reconhecer diante do nosso Deus a sua soberania. Vamos reconhecer que dele vem o nosso consolo e tudo mais que precisamos. Você que está precisando do consolo de Deus, reconheça que você precisa desse consolo nesse momento. Peça. Você que está precisando de paz. Senhor, estou precisando muito da Tua paz. Eu estou precisando muito do Teu amor na minha vida. Eu estou precisando muito da Tua calma, Senhor, no meu coração. Eu sou carente, Senhor, do Teu amor. Eu sou carente, Senhor, da Tua palavra, da Tua orientação na minha vida. Eu tenho muitas falhas, eu tenho uma carne que é apressada, impaciente, ansiosa. Me livra, Senhor, da ansiedade que tem a minha carne, Senhor. Me livra, Senhor, do medo que eu sinto acerca de muitas coisas. Fala, Senhor, a esse coração, conforta esse coração, tranquiliza, meu Deus, esse homem, essa mulher. Tranquiliza o coração dessa mãe, desse pai, dessa pessoa que nesse momento, através da internet, ora junto comigo nesse momento, Senhor. Peça também, abençoado. Reconheça que você é carente do amor de Deus, do consolo dele em sua vida. Reconheça isso, em nome de Jesus. Todos nós. Tem dias, meu Deus, que são tão difíceis, tão difíceis. Dias de dor, de solidão, de choro, Senhor. Acontecem coisas que nós nem entendemos, meu Deus, por que isso está acontecendo. Mas o Senhor sabe. Então, Senhor, eu me refugio em Ti, nesse momento. Cubra, Senhor, por Tuas ricas misericórdias, essas vidas, com o Teu amor, com o Teu consolo. Cubra, Senhor, a minha vida com o Teu conforto.
e a vida desse amado irmão que ora junto comigo, em nome de Jesus. Receba, Deus, confortando você, consolando você, dando a paz que você precisa nesse momento. Fale com Ele, fale com o seu Pai. Isso, com amor, com respeito, com carinho, em nome de Jesus. Com um coração humilde, fale com Ele. Isso. É vontade de Deus, meu amado, te consolar. É vontade do Senhor Deus te confortar. Enxuga, Senhor, as lágrimas dos que choram, dos que sofrem. Se você está sentindo vontade de chorar, não se envergonhe. É diante dele que você está chorando. Não é diante dos homens. É diante do seu Deus. Não é diante de uma imagem. É que está retido, Senhor, que a tua vontade se cumpra em nome de Jesus. Que a vontade de Deus se cumpra nos seus caminhos. E nós dizemos amém em tudo. E nós damos glórias a Deus em tudo. Louve a Ele com suas palmas bem forte. Louvado seja Deus em tudo. Em nome de Jesus. Bom dia a todos e que você tenha a melhor semana da sua vida. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Você vai ter boas notícias. Eu recebo hoje sendo um dia bom para você. E a sua semana sendo melhor ainda. Tchau a todos. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.